Olá, gente, como estamos? Bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui para poder falar sobre o filme Desvio, que é uma parceria da Sessão Vitrine com o MUBI Brasil. E estamos para receber aqui o diretor do filme, Arthur Lins, que vai estar chegando para debater com a gente o filme e a gente poder também falar sobre essa parceria. Chegamos aqui, olha, vamos cá. Vamos receber o Arthur, que está chegando. Pronto. Vamos ver se ele recebeu direitinho aqui. Arthur está ouvindo a gente? Vamos ver se ele recebeu aqui o convite. Está nos ouvindo direito? Deixa eu ver se pronto. Se agora foi. Vou mandar de novo aqui. Não sei se... Vou tentar de novo aqui, olha. Pronto. Convidando Arthur. E agora? Conseguiu aqui? Estou aceitando aqui o convite. Pronto. Estou convidando pelo MUBI. Conseguiu? Engraçado, gente, porque a gente está fazendo aqui o procedimento certinho. Aê! Pronto, agora foi. Boa Como noite, estamos, Filipe. Tudo Arthur? Que bom? bom lhe ter aqui, que bom estar falando contigo. E agora poder falar sobre esse filme que está já na parceria Sessão Vitrine com o MUBI Brasil, então disponível na plataforma de streaming. Queria que a gente pudesse, para começar um pouco, né, se você pudesse apresentar um pouco aqui para o pessoal. A gente vai abordar um pouco dos seus outros filmes também. Eu quero muito fazer aqui algumas analogias com seus filmes anteriores, então vai ser um prazer. Mas se você pudesse apresentar um pouco para o nosso público e falar um pouquinho de como nasceu o Desvio, a gente parte daí. Massa, Filipe. Primeiro agradecer aí o espaço, a troca contigo, a vitrine, a MUBI. Muito feliz do filme estar nesse projeto na plataforma, assim. E aí o Desvio é isso, é o meu primeiro longa-metragem, né? É um filme paraibano. Eu sou realizador da Paraíba. Tenho feito alguns filmes lá, curtas, média-metragem. Mas em 2014, graças à política pública do FSA, né, que era os arranjos regionais, a gente lá no Contexto Cinema Paraibano tivemos acesso para poder fazer filmes em longa-metragem, com orçamentos um pouco mais sólidos, possibilitando que a gente pudesse envolver uma equipe maior. E o Desvio veio um pouco nessa safra de filmes da Paraíba, que foram realizados entre 2015 a 2018. Posso lembrar de Só Alegria, de Tavinho Teixeira, A Noite Amarela, de Ramon Porto, Ambiente Familiar, de Torquato, Jackson do Pandeiro, de Marcos Vilar. Está dentro desse Para quem contexto quiser de saber filmes, um assim, pouquinho né? mais, só para E aí, avisar, né, tá tendo a primavera do cinema paraibano, tá na Petra Belas Artes à la carte. São parceiras, né? Todas essas plataformas, eu acho que elas são muito complementares, são muito isso. boas de ter todas elas, porque eu acho todas maravilhosas. Mas quem se interessar, o Novíssimo Cinema Paraibano tem uma mostra agora no momento, que tem vários dos filmes que você citou, inclusive. Legal, Felipe. Boa divulgação. Acho que vai até hoje a mostra, inclusive, mas já convido aí as pessoas que gostarem do filme Desvio a acompanhar mais cinema paraibano. Realmente lá está bem efervescente nesse sentido. Quer dizer, estava, né, um pouco depois, esse desmonte da política já está nos afetando diretamente. Mas o Desvio, então, é esse filme que parte um pouco dos meus desejos, da minha inquietação, de filmar a Paraíba, principalmente o sertão, no caso do filme Desvio, mas buscando uma abordagem, um imaginário um pouco mais aliado a uma espécie de cultura alternativa, cultura underground, um sertão mais urbanizado, uma ideia do sertão que, de alguma forma, fosse um contraponto a um sertão mítico que a gente acabou se habituando mais a ver no repertório do cinema brasileiro, né? Então, o Sertão e Desvio, aí, com certeza, é um sertão muito mais aliado aí ao imaginário mais contemporâneo, assim, dessas cidades do interior
que é a Paraíba, eu sei porque eu conheço mais, mas creio que seja recorrente em vários interiores aí pelo Brasil, sendo atravessado, né, no sentido de culturas muito contemporâneas vindo de diversas regiões, fluxos de informação que, de alguma forma, desloca um pouco essa ideia do que a gente localiza e cristaliza sobre o que é o sertão. Então, eu penso que o desvio vem um pouco desse desejo justamente de trazer à tona esse imaginário, assim, claro, criando aliança e criando elos com todo o repertório e toda a vivência que, sem dúvida, é específica de quem mora num município como Patos, Sertão da Paraíba, que tem vivências específicas, né? E aí é um filme que eu alimentei durante muito tempo, assim, no sentido do roteiro, na pesquisa. Eu moro em João Pessoa, mas eu fui a Patos algumas vezes fazer uma pesquisa. Tem pessoas da equipe que têm uma vivência no interior da Paraíba muito mais forte que o meu, então foi muito importante para mim também passar por um processo de entendimento melhor, de amadurecimento do roteiro, de seleção do elenco, mas também de construção dos personagens, junto com a seleção de elenco, né? E aí isso foi meio que acontecendo em paralelo a essa dificuldade que a gente tem de levantar recursos suficientes para fazer o filme, né? Então, é um roteiro aí que eu comecei a gestar ele, vamos dizer assim, em 2012, 2013, mas ele foi filmado em 2017 e a gente lançou ele no Festival Tiradentes, e agora que com a sessão vitrine, né, fomos aí também atravessados pela pandemia, como todo mundo, assim, agora que a gente está conseguindo dar mais visibilidade ao filme, assim. Mas é isso, é o meu primeiro filme e está muito atrelado a esse momento do cinema paraibano e, vamos dizer assim, a essa possibilidade também da gente experimentar no gênero, no dispositivo da ficção, vamos dizer assim, né? Porque o cinema paraibano, ele classicamente, historicamente, ele tem uma relevância muito grande no cinema brasileiro, no que concerne ao aspecto do documentário, aos filmes de documentário, e essa questão da gente poder experimentar mais na ficção, através dessas estratégias. Creio que é algo que tem acontecido com mais força recentemente. Verdade, e eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né, como foi falado, o cinema paraibano está no cerne, na essência do cinema brasileiro como um todo, não só no cinema novo, mas em inúmeras outras fases, seja com o filme paradigmático Aruanda, que também dá nome, inclusive, ao maravilhoso Festival Aruanda, que acontece também na Paraíba, em João Pessoa. Então, nós temos uma tradição de cinema e com essa primavera recente dos longas-metragens, né, sempre foi feito filme na Paraíba, mas nunca foi feito tanto longa-metragem quanto recentemente, como você bem citou. Também lembrando todos os editais e todas as formas de incentivos culturais, como, por exemplo, do Valfredo Rodrigues, que também é importante falar sobre essa formação e que levou a esse momento, que é muito, muito importante. E os seus filmes sempre tiveram um diálogo muito potente, né, com o que está acontecendo no momento, e uma estética também muito própria. Queria trazer um pouquinho dos seus curtas, quem quiser, inclusive, poder encontrar, né? É legal porque vários deles estão na internet, as pessoas podem assistir, ver uma filmografia completa de um realizador é sempre muito potente. Então, por exemplo, é interessante olhar os seus primeiros trabalhos e olhar sobre esse lugar, dessa angústia, né, do ser humano que é colocado numa sociedade, num sistema onde geralmente ele não consegue caber, onde ele geralmente não encaixa. E é interessante que seus primeiros filmes geralmente colocam as personagens humanas em analogia com animais, né? Nós temos desde o Plano do Cachorro, nós temos o Matador de Ratos, nós temos uma forma de diálogo com os animais, essa desesperança, essa falta de perspectiva, e que vai começando a colocar o ser humano em perspectiva, em xeque-mate. E eu acho muito interessante falar do Plano do Cachorro nesse momento, porque eu vejo muito dele chegar até o desvio. Então, falando da sua filmografia, o que você, por exemplo, sente do início da sua carreira que você consegue ver de maneira assim mais nítida no seu primeiro longa-metragem? O quanto você consegue, por exemplo, ver do Matador do Plano do Cachorro no desvio? Do cachorro. Massa, Filipe. Não, até agradeço a pergunta, porque é sempre bom para a gente poder fazer links, né, nas obras que a gente tem construído, que a gente vem fazendo, porque muitas vezes assim, a nossa relação com os filmes é muito intuitiva, no sentido de que, claro que a gente tem uma consciência muito grande do que a gente está tecendo, mas vamos dizer assim, os temas que a gente vai utilizando, as experimentações formais que vão acontecendo, tem muito a ver sobre o momento que a gente está vivenciando, os filmes que a gente está vendo, que está alimentando o nosso desejo, né? Então, esses links, como você coloca, são coisas que às vezes a gente vai percebendo depois dos filmes feitos, assim.
o Plano do Cachorro, eu acho que foi bem legal tu trazer ele, assim, porque é o meu primeiro filme de ficção. Então, creio que, tipo assim, se o Plano do Cachorro estava começando a experimentar esse lugar da construção de personagens, da construção de relações, dessa angústia, como você falou, que é uma característica que atravessa os personagens que eu estou construindo, num desvio, eu estou lidando com as mesmas coisas, sendo que no formato mais longo. Então, eu diria assim que o que o longa-metragem me ofereceu enquanto realizador, enquanto pesquisa, enquanto experimento narrativo, assim, é a possibilidade de construir mais nuances na construção do personagem. Para quem viu o filme, é um filme que acompanha um personagem de uma forma muito, muito próxima a ele, assim. Há dois personagens, na verdade, eu diria, né? Pedro e Pamela, assim. Mas pegando um pouco essa ideia da construção do personagem, é algo que me interessa muito. Eu tenho uma relação muito forte também com o universo da literatura, com o universo até dos estudos narrativos, assim. E eu vejo que que esse primeiro passo, vamos dizer assim, no mundo da ficção, que foi experimentado no Plano do Cachorro, de alguma forma foi recolocado agora. Eu tive que lidar novamente com determinados desejos, determinadas estratégias narrativas, só que pensando no formato longo. Nesse sentido, então, são dois filmes de descoberta da minha relação com o formato, vamos dizer assim, né? Com o cinema dentro de um certo formato. O curta-metragem quanto ficção, e no Plano do Cachorro tinha algo que que é central no filme, que eu parti do pressuposto que eu não queria diálogos. Então é um filme na qual as relações se dão entre os dois personagens, sem nenhum diálogo, porque a própria situação é o que gera a possibilidade ou impossibilidade das relações, né? Para quem vê o filme, eu acho que vai ficar um pouco mais claro, assim. E no Desvio, diferentemente, até por ser um filme de longa-metragem e por eu precisar construir mais nuances do personagem, é o momento que eu recorro ao verbo, né, à palavra, de forma muito, muito presente no filme. Então, é um filme muito falado, um filme muito dialogado. Então, foi uma escolha assim, que diferencia do Plano do Cachorro, vamos dizer assim, né? Que, tipo assim, eu queria fazer um primeiro filme, mas eu queria fazer um primeiro filme apostando também nos diálogos, no trabalho com atuação. Que eu sei que é algo, muitas vezes, até nem tão comum. Nos primeiros filmes, a gente muitas vezes aposta mais em atmosfera, aposta mais em clima. E eu queria me testar nesse lugar dos diálogos, da construção de diálogos, da dramaturgia, para tentar buscar nuances do personagem que tinha a ver só com alusão ao imaginário, ao passado e tudo. Então vejo isso como uma distinção, mas como um momento que me recolocou diante de uma nova descoberta do cinema e da possibilidade de fazer filmes narrativos, né? E outra coisa que eu acho que está bem forte assim, nos dois filmes, tu já apontou um pouco, esse certo sentimento de, sei lá, eu posso chamar de um certo niilismo ativo, um certo olhar um pouco, não sei, mas não diria pessimista, assim, essa palavra às vezes cai num lugar tão comum assim, mas tipo, um olhar um pouco até desesperançoso, um pouco com determinadas relações humanas que estão se dando. Isso está muito forte no Plano do Cachorro, e por isso que tem essa analogia, como você falou, ao universo dos animais, em certo sentido, no sentido de, talvez, tensionar uma espécie de... Que natureza humana é essa que a gente vem construindo e vemos repercutindo ao longo das narrativas, ao longo da construção dos personagens. Então, tinha um pouco esse teor filosófico que me interessava no Plano do Cachorro. E quando chega no Desvio, isso de alguma forma aparece lá, só que diluído nas camadas. É bem mais diluído, assim. Mas tem um momento, por exemplo, que tem até uma alusão direta ao Plano do Cachorro, quando aparece um personagem que é quase um espectro, assim, um personagem meio fantasmático, assim, que ele está caracterizado da mesma forma do personagem no Plano do Cachorro. Então, tipo assim, é quase como se o mesmo personagem retornasse ao Desvio para, de alguma forma, lembrar ao protagonista do filme, mas talvez a mim, enquanto realizador, assim, de todo esse niilismo e de toda essa desesperança que também permeia as relações humanas e que me tensiona a querer produzir, sabe? Minha relação, sei lá, com o Laurence Mutarelli, por exemplo, que é um autor que eu gosto muito, que admiro, e que teria isso que eu estou colocando, assim, esse pessimismo ativo, essa desesperança criativa, né? Eu ia citar justamente, né, o personagem que ele não tem nome ali, eu convenciono a pensar, cogitar que ele seja Exu. É mencionado Exu durante o filme, é mencionado que o próprio protagonista Pedro estaria num lugar de uma entidade que volta, então ele próprio é chamado de Exu em um determinado momento do filme, e existe essa relação muito forte com as ruas, com as esquinas, com essa paisagem da cidade, que também existe no seu primeiro filme, no Plano do Cachorro, e é até interessante o próprio nome aludir ao plano.
Então, o plano, o quadro, esse enquadramento, esse lugar da câmera que primeiro nos começa distanciado e depois vai nos aproximando das personagens e que vão interagir de acordo com que essa dinâmica vai ocupando as ruas e vai ocupando esse espaço urbano, né, essa sinfonia da metrópole, enquanto que no seu filme Desvio, esse lugar lhe é retirado, porque é dado a ele o lugar de Exu no passado, e dizem, nossa, nem sabia que você havia voltado à cidade, e aos poucos que ele vai se refamiliarizando com os seus, com sua família, com sua cidade, com sua rua, até mesmo os planos vão libertando muito ele, porque como você disse, acompanha muito o personagem pessoal, mas existem planos abertos, Sim. muito bonitos, panorâmicas que realmente preenchem a cidade e que vão indo em interseções com a personagem para a gente entender qual é aquela imensidão aonde ele retornou e que tem muitos códigos pregressos, fantasmagóricos que vão aludindo aos poucos. Então, eu vejo aquele personagem meio Exu que vem do plano do cachorro aparecer num plano do desvio muito como uma deriva mesmo daquele lugar, daquele espaço, daquelas lojas, daquela rua e daquela vontade daquele corpo que não consegue estar sozinho ali porque tem uma fantasmagoria de outros filmes, de outras existências naquele plano. Então eu fico muito contemplado com essa correlação, por isso que eu perguntei por ela. Só para te mencionar, Camila Figueiredo falou que o filme é muito massa. Rogério Sagui, também grande cineasta baiano, tá falando que ama o cinema paraibano, mandando um beijo. O Caio Dornelas falou que gostou muito do filme. Malvis V8 falou Velozes e Furiosos, melhor filme. Olha, Malvis, não é por mal, a gente até pode fazer correlação de Desvio com Velozes e Furiosos aqui, porque tem Furiosos e tem carros, mas a gente já volta. Já voltamos nessa analogia. Eu falo. E o Otávio Fontes falou MUBI, elogiando aqui a plataforma, e o Pablo perguntou o nome do nosso convidado. Por favor, nós estamos debatendo sobre o filme Desvio com seu diretor Arthur Lins. Legal. Então, para trazer uma outra questão, né, uma outra angústia, eu acho interessante que o seu filme ele coloca muito mais no campo dessa existência física, do corpo. Como a gente acompanha muito a perspectiva dos dois personagens principais, né, os dois primos, o Pedro e a Pamela, que são contrapostos, de forma diferente, né, ela é bastante solar, as tomadas dela geralmente são muito claras, são mais abertas do que as dele, ela costuma ter uma perspectiva um pouco melhor, já que a dele está muito estreita, muito fechada, mas ao mesmo tempo, a música liberta os dois para um plano mais delirante. As letras das músicas, as músicas quando invadem o extracampo. E é interessante porque, na verdade, eu falei a palavra delírio intencionalmente. É seu filme menos delirante. Seus curtas geralmente são muito mais delirantes do que o longa foi. Então, como é que foi trabalhar a contenção, mas libertar no extracampo, no som, nos ruídos, na letra da música, etc. Pô, muito massa, Felipe, essa questão. Só uma ressalvazinha, assim, na verdade, um diálogo contigo no sentido da leitura do Exu, assim, alguém já tinha aludido isso, mas eu não, vamos dizer assim, que no meu imaginário, eu não tenho muita até leitura de pensar essa entidade Exu no sentido do candomblé, né? Então, assim, para mim, faz mais sentido, na minha leitura e narrativa, assim, de que aquele fantasma seja o pai dele, o pai de Pedro, porque a gente tem, eu já dando tipo assim, uma discutida contigo nesse sentido, porque tem uma informação de que o pai dele morreu e, de alguma forma, aquele espectro, para mim, tem a ver com uma certa dimensão trágica. E aí tem uma coisa meio da tragédia grega, shakespeariana, assim, e tal, né? Aquele momento é um momento meio trágico, no certo sentido do filme. E aí, assim, na verdade, só para dialogar com essa tua leitura de que essa figura enigmática pode ser muita coisa. Inclusive, pode ser o pai e Exu, né? Simultaneamente, ali pensando, dependendo qual tipo de repertório a gente vai aludir, assim. Mas para mim sempre ficou uma coisa muito forte, assim, que talvez era como se fosse um fantasma do pai dele. Mas, enfim, por conta dessa dimensão trágica. Muito massa essa tua colocação, Felipe, sobre a coisa do delírio, no bom sentido, da no extracampo, assim, e tudo. Tem até um momento do filme que a personagem de Pamela se questiona um pouco, né? Se todo esse imaginário que é despertado nela pela essa música e pela cultura que envolve a música, se isso não estaria se isso não seria uma espécie de ilusão e que não se adequaria efetivamente à realidade, vamos dizer assim, mais imediata dela enquanto personagem vive naquele universo, mas é quase como se existisse ali na personagem, né, uma certa, talvez assim, uma certa inquietação de criar esse link entre aquilo que é da ordem delirante, aquilo que é o imaginário e aquilo que é da ordem do cotidiano, né, de um cotidiano um pouco mais anódino, assim. Só respondendo aqui ao pessoal,
Tá nos ouvindo, Arthur? Perdão, pipocou. Só foi para mim. Perdão, Você caiu, mas fale. voltou já. É. Não, então, mas só complementando o que você estava pontuando, que a própria personagem de Pamela tem um momento que ela questiona isso, assim, né? O que é dessa ordem delirante, dessa ordem do imaginário, que de alguma forma dialoga ou revitaliza a própria relação dela com a realidade dela mais imediata, e o que é aquilo também que gera uma espécie de ilusão, uma espécie de fascínio desse imaginário, desse lugar delirante, como você coloca, que de alguma forma ela não consegue perceber ou não consegue colocar reverberações no cotidiano dela ali, na vivência dela, de um certo sentido mais realista, assim. E aí eu fico pensando que essa contenção que tu fala, que realmente, para mim, dos meus filmes talvez seja o mais contido nesse sentido, de tipo de não abrir tanto a um certo delírio, como você está colocando. Sei lá, o Matador de Ratos fala, ilustra inclusive que seria esse delírio, né, e tal. Talvez Desvio teria mais a ver com um filme chamado A Felicidade dos Peixes, que eu estava investigando mais uma coisa mais contida, mais naturalista, uma dramaturgia mais do mais comum, eu estava um pouco né? investigando aquilo ali. Mais introvertida. Então, acho que talvez nesse sentido dramático de construção do personagem, tá mais a ver com essa minha busca desses personagens. E para mim, o que tem a ver no Desvio, por que eu fui nesse caminho, tem a ver com pensar até que forma o aprisionamento do personagem, já que a gente começa ele no presídio assim, cria também essa espécie de camisa de força, cria também essa contenção dramática nele, assim. Era algo que a gente discutiu muito, eu e o Daniel Porpino, que era o ator, era assim, como é que esse personagem vai carregar as marcas do presídio? Porque ele passa a maior parte do filme fora do presídio, mas a gente começa com ele enquanto presidiário, então tinha algo que a gente tinha que sentir a densidade do personagem. Porque a situação era densa, assim, o fato de que ele teria ali apenas alguns dias de uma liberdade provisória, de que ele está retornando ao município dele depois de 10 anos de ausência, ele está investigando uma espécie de trauma do passado em algumas situações, assim. Então me pareceu que esse caminho me indicou narrativamente que a construção do personagem tinha que ir para esse momento contido, assim, sabe? Eu não queria, vamos dizer assim, me desvencilhar muito dessa contenção do personagem e fazer um filme da cultura underground um pouco mais delirante, um pouco mais próximo a Greg Araki, um pouco mais expansivo nesse sentido, mais estilizado, assim. O meu desafio era como abordar esse contexto, essa cultura que é tão expansiva no bom sentido, e eu adoro isso, mas para esse filme eu queria que tivesse um tom mais contido, assim, tipo, como falar do punk, mas no sentido de um tom contido, assim, como falar de personagens que estão vivenciando ali uma cultura que sabe que tipo que move tanto, mas que esse mover tanto no filme está carregando um peso, é como se estivesse atravancando um pouco ali o próprio andamento das coisas, assim, sabe? É um filme que eu sinto que tem um pouco isso, assim, era necessário criar essa espécie de densidade, eu estou chamando de densidade, assim, sabe? Para que a gente não pudesse criar para que a gente não aderisse a uma espécie de hiperestilização do que seria essa cultura no sertão da Paraíba, que era bem possível, assim, do ponto de vista, inclusive, realista, assim, isso acontece muito, assim, do ponto de vista de roupagem, maquiagem, de estilo, de forma, assim, mas o caminho da contenção me pareceu mais adequado a esse filme por conta do universo do personagem, assim. E dessa ausência dele, né? Temos mais pessoas aqui, né? Para quem entrou agora, a gente está falando sobre o filme Desvio, que está na plataforma MUBI Brasil, em parceria com a Sessão Vitrine. Estamos conversando com o seu diretor, Arthur Lins. E queria trazer, né, uma questão que eu acho bem interessante, agora um pouco mais sobre as experimentações com o gênero do filme, né? Nós temos, durante uma boa parte do filme, uma busca mais existencialista, mais introvertida, como a gente está falando mesmo, e eu acho que tem um diálogo muito forte, ao mesmo tempo, com essa coisa árida, com essa perspectiva, ou a falta de, em que ele se insere quando ele volta para a cidade dele, e que você flerta com vários outros marcadores que eu reconheço em seus outros filmes. Algumas coisas que eu vejo ali que tem um pouco de um favoritismo, alguma coisa que você tem também uma preferência, que você gosta, e o filme também inova. Então, eu vejo um pouco, junto com esse rock, com essa terra pisada, eu vejo um pouco do faroeste, eu vejo um pouco também do road movie, você faz questão de colocá-lo em constante deslocamento, mesmo estando na cidade de Patos,
A gente pega a moto, a gente vai até a cidade vizinha, a gente volta, a gente vai até outra instância para falar com a família. Então a gente tem deslocamentos constantes que colocam ele sempre no transporte, né, em algum veículo, e ao mesmo tempo você filma muito bem esses veículos, que eu também vejo isso muito de um cinema de um road movie. Aquela sua sequência em que o carro dá aquelas voltas no deserto e você levanta a poeira é muito bem filmada, ela é muito bem dirigida, tem uma logística muito difícil ali, e que leva ao final do filme que experimenta com um filme de assalto. Então nós ainda temos um filme heist, né, meio Michael Mann ali no final. Nós temos várias etapas com marcadores muito específicos de linguagens de gênero, apesar de nenhum deles definir o filme, o que eu também acho muito interessante. Como foi para você definir essas experimentações, saber até onde você queria experimentar com elas e botar no mesmo balaio para poder formar esse mosaico que o filme traz? Perfeito, Felipe. Inclusive, só um dado extracampo, já que a gente está falando de extracampo também, é que eu também tenho uma relação com o estudo acadêmico, né? Eu estou, inclusive, agora fazendo estudos sobre ficção científica no cinema contemporâneo brasileiro, assim. Então, a questão do gênero, exatamente, assim, a questão do gênero e pensar narrativamente, pensar a partir do gênero, assim, de alguma forma alude a minha cinefilia, né? A minha relação com os filmes, com a diversidade de filmes. Eu vejo filmes de diversos gêneros, assim. Gênero sempre como isso que você colocou, como algo híbrido, algo aberto sempre às experimentações. Aquilo que a gente gosta, assim, de pensar nesse gênero. E creio que muitos desses olhares que você coloca ao filme, que eu também identifico, vamos dizer assim, polvilhando no filme, assim, de alguma forma tem a ver com essa, como eu falei sobre aquela questão intuitiva, tem a ver com a própria relação que eu tenho com os filmes, assim. Então, quando eu vou pensar a trilha sonora do filme, por exemplo, eu acho que a trilha sonora que foi discutida com o Vitor Colares, as próprias referências que a gente pegou, de alguma forma, ajuda nesse tom do western, como tu colocou, né? O próprio cenário em alguns momentos. O road movie, mesma coisa, o filme começa na estrada, mas veja, a primeira sequência dele chegando na estrada são feitos os planos fixos. Então é um road movie na qual a câmera está fixa, que é justamente essas tensões que me interessam no gênero. Por exemplo, uma das coisas que mais me interessava formalmente, antes de me aproximar do gênero do rock and roll e do punk enquanto musicalidade, enquanto performance musical, era que eu queria sair daquele esperado, de que quando você filma determinados gêneros musicais, os videoclipes sempre são acelerados, com planos curtos e com pontos de vista muito diversos. Eu queria colocar a câmera fixa e deixar lá a coisa acontecendo durante 30 segundos, um pouco aludindo a essa tensão, como você está colocando, que é a mesma tensão que eu penso no sentido do carro, quando tu coloca. O carro está acelerado, mas a câmera está parada, está observando, assim. E aí volta para essa ideia. É quase como se eu tivesse, enquanto formalmente falando, né, aderindo a alguns gêneros, aderindo aos repertórios do gênero, mas criando um distanciamento que é como me aproximar desses gêneros. Então me parece que é quase sempre uma questão, assim. Então por isso que nunca eu estou mergulhando em um gênero ou outro. O filme não se define por esse gênero. Talvez assim ele tenha camadas do drama, assim, um certo melodrama que talvez pincela mais. E nesse final, como você colocou, que aí tem um momento de adesão mesmo, a filmar formalmente a partir de um gênero do filme do assalto, porque eu queria também, tipo assim, possibilitar, vamos dizer assim, essa sensação de adrenalina para o personagem, para os espectadores, assim, em certo sentido. Era algo assim programático, assim, vai ter um momento do filme na qual a gente vai sair um pouco desse equilíbrio formal que está sendo proposto o tempo todo, sabe? Que é tipo essa questão, esse distanciamento. Inclusive alguém citou Velozes e Furiosos, tu colocou, né? Alguém comentou aí. O que eu achei até curioso, porque tinha uma cena que caiu na montagem final, mas tinha um plano que estava passando um filme na televisão. E o filme na televisão que estava passando, na casa de Pedro, o padrasto dele estava assistindo, era Velozes e Furiosos. E aí tinha um diálogo. Amei! E aí tinha um diálogo, e foi filmado isso que eu fiquei assim, cara, coincidência alguém falar de Velozes e Furiosos. E aí tinha um diálogo que era um pouco isso, assim, tipo... Pô, porque já que Pedro estava no presídio, é quase como se ele tivesse perdido. Aí já está no sétimo, Velozes e Furiosos sétimo. E aí esse é bom? Aí, sei lá, outra pessoa fala assim, é tudo igual. Eu falei assim, não, mas não é tudo igual. Então tinha uma certa discussão sobre se a série de cinema de ação repete as mesmas fórmulas ou se é inovação naquilo. Eu acabei tirando porque parecia que poderia ficar muito metalinguístico, muito assim, tipo, muito uma piscadela para a cinefilia, sabe? Aí eu fiquei meio ressabiado, assim. Mas é um pouco isso. Eu acho que massa tu identificar todas esses diálogos com gêneros, porque acho que sim, me interessa muito, assim. E nesse filme especificamente,
essa distância que eu estou colocando, ou esse questionamento, que a própria distância do personagem realmente tinha que contaminar todas as camadas para poder funcionar. O gênero musical, que a gente está ali filmando punk rock, mas quase como se fosse um pós-punk, estilizado, mas uma outra coisa, sem ser estilizado, né, numa vertente um pouco mais seca, assim, um pouco mais distanciada mesmo, talvez mais buscando tensões, e um pouco buscando essas relações mesmo, assim, de como que eu posso filmar, trazer aspectos desse gênero que está permeando esse filme e que está permeando o imaginário de alguns daqueles personagens, assim, mas também qual é a medida que eu posso trazer para que esse gênero não se sobreponha por primeira camada. Sim. Digo isso para esse filme. Eu já tenho até um roteiro de um filme de horror que vai aderir, assim, de forma muito mais radical, assim, tipo... Não, é uma questão desse filme, não algo que me incomoda em outros filmes. Eu adoro filmes que aderem ao cinema de gênero aqui no Brasil. Quando a gente começou a falar aqui, eu até procurei assim aqui atrás de mim, mas não encontrei de imediato. Quando eu não encontro de imediato, eu deixo. O livro Atmosfera Rarefeita sobre a ficção científica no cinema brasileiro, do Alfredo Supia, que é uma referência. Quando você falou, eu imaginei que você iria reconhecer. Procurei de imediato, mas talvez esteja com algum aluno emprestado. Mas tirando isso, eu falo porque... Acho muito interessante também o quanto você brinca, só para comentar, né, mas o MAD 4K falou aqui, tem um fora Temer no fundo de uma cena, faltou um fora Bolsonaro. Então, meu querido, é porque não podemos ser anacrônico, o filme foi de 2018, então olha até onde ele foi, né, tava até um momento ali. Mas eu acho que é interessante que ele surge justamente no adesivo do quarto da Pamela, e que é uma coisa que tá para ela, eu acho que tá passando ali a tocha para ela, e eu acho que é ela mesma quem vai levar adiante isso. A narrativa é toda dela, eu acho que o filme tem vários indicativos de que vai tirando ali dos marcadores, digamos, né, masculinos, e a gente vai vendo cada vez mais a narrativa sendo dada para ela. As bateristas mulheres na banda, que eu acho muito necessário, as citações musicais, e ela cada vez vai tomando mais a narrativa mesmo. Então acho que isso daí é para... Deixa ela... que o próximo filme é o retorno, né? Legal. O primeiro é o desvio, o segundo vai ser o retorno. Aí a gente vai ver a Pamela pegar no volante. Mas, só voltando aqui, eu acho também muito interessante que você próprio também tem experiência como montador, né? Você também monta seus filmes, você montou também de terceiros, como, por exemplo, você citou o Tavinho, o querido Tavinho no início, você também foi montador no Batiguano, que é um dos meus filmes favoritos, e por falar em reapropriar, né, referências estrangeiras. E eu acho uma coisa interessante, já que você falou sobre descaracterizar ou desnaturalizar a referência, que a gente pensaria num lugar posto, a sua montagem, a sua edição nos tira do lugar posto para nos colocar num outro lugar. Então eu acho bem interessante, por exemplo, alguns cruzamentos, alguns crossfades que você faz, bem interessante. Você tira, por exemplo, do estúdio, quando ele finalmente se liberta e canta com a banda, o grito dele vem e a gente é jogado para ele com a moto na noite. Você tira de dentro da cidade, coloca na panorâmica da cidade como um todo. Você tira de um lugar confinado e coloca um plano aberto. Então, eu vejo alguns contrastes que não só foram pensados no plano, mas vieram no contraste da montagem e da edição. Como você pensa a edição e como você consegue fazer essa junção de contrastes? Como é que é o seu processo criativo? Pô, muito massa. Enquanto montagem... Um filme como Desvio, ele é muito... assim, a perspectiva dele, dramática e narrativa, é o filme ser linear. Então, assim, isso é quase um desafio também, assim, como eu vou contar essa história linear, que tem uma continuidade, né? A gente está ali acompanhando o personagem, ele é até didático nesse sentido, ele sai do presídio, passa 3 dias, não sei o que e tal. E essas rupturas que tu coloca, esses pequenos contrastes, para mim, enquanto montador, tem que ser sentido para que a gente possa criar fricções dentro dessa continuidade. Sabe? Porque, tipo, já que é um filme muito linear, qual que é o problema da linearidade, ao meu ver, assim, em um filme que está buscando ser narrativo, que está buscando dar um ênfase na história, na construção dos personagens, é que essa linearidade coloca o espectador em um estado sensitivo que ele permaneça ali o tempo todo. Que aí entraria e funciona muito bem quando vai para, sei lá, um certo cinema de fluxo, sabe? Tipo, sei lá, pensando em filmes como... o próprio Lisandro Alonso, que ele tem Los Muertos, que também sai um presidiário, só que ali é radical, porque ele está acompanhando mesmo a linearidade e parece que você fica sempre no mesmo estado e é a exaustão daquele estado sensitivo que vai criando camadas... Num filme como Desvio, há fatos narrativos que criam mais dinamismo para o próprio filme, né? Porque há mais acontecimentos, há mais cenas, há mais personagens, há mais diálogos.
Então, eu penso que vamos dizer assim, essas relações entre os planos ou entre as cenas, como tu está colocando, para mim é importante para que isso salte à vista do espectador em certo sentido, mesmo que não seja tão consciente, mas que você esteja ali. Por exemplo, o Pedro chegou em Patos, ele foi para o quarto dele, tem um plano detalhe no guarda-roupa, e que tem um desenho do The Clash que na verdade é a primeira aparição de Pamela, tem um hiper close assim, numa fotografia antiga, num pôster antigo, num guarda-roupa de Pedro, que está riscado de caneta Bic. Aí ele passa o dedo e olha assim, e ele, né, na minha cabeça, ele já está pensando assim, tipo, quem foi que fez isso, né? Quem foi que completou essa parada, que de alguma forma trouxe essa imagem novamente à tona. Aí a gente vai para ele, olha, contempla a cidade, como você falou, que é a primeira coisa que ele chega em Patos, depois da conversa com a mãe, tudo, ele vai, aí tem um panorama que ele olhando na cidade, aí corta para um primeiro plano em Pamela, assim, closezão nela, assim. Então sai desse plano geral da cidade e para um close, para apresentar uma personagem que vai ser importante e muito assim, porque é o que vai de alguma forma trazer Pedro para uma vivência do presente, né? Porque ele estaria um pouco ali atrelado a um certo passado, se não fosse Pamela que trouxesse ele para aquela cena musical do presente. Eu precisava desse contraste, enquanto montagem, que de alguma forma, até o fato de eu ser montador faz com que na hora de decupar eu já estou pensando também em relações possíveis, e na área de edição eu vou testando, né? Já que eu estou montando, eu também tenho essa relação com a direção. Então, meio que foi um processo que meio que fluiu. Assim, teria desejo, sim, trabalhar com outros montadores em futuros filmes, assim, mas no caso do desvio, acho que as coisas foram acontecendo para que eu mesmo montasse e isso veio de forma mais orgânica mesmo, assim. Então, eu sinto que é isso. Você trianguliza ela, inclusive. Eu que montei você, em 3 planos, você apresenta ela e aí você já coloca ela com personagens coadjuvantes colaterais a ela. Porque enquanto a gente é apresentado a ela conversando do lado de fora da esquina, a gente vê o amigo dela pegando a bebida dentro da loja, que é para ela. Então, nós vemos os planos se voltarem para ela e aí costurarem, demonstrando que ela tem tanto peso quanto o personagem do Pedro, né? Eu acho isso muito interessante. Exato. Exatamente. Já cria uma força de que essa personagem a gente vai assisti-la, né? Não é só um mero... Não é só uma saída para voltar para Pedro, assim. Mas é isso, assim, tentando responder, eu acho que muito mais que você coloca, talvez seja isso. Como criar pequenas rupturas que não ofenda, vamos dizer assim, a lógica de continuidade, que é importante para um filme como Desvio, assim, né? De linearidade, de continuidade dramática. Agora, assim. uma outra questão que eu não tenho como não trazer, né? Nós temos um período, desde que o filme estreou até agora. E não tem como não ter uma outra visão, né, mais camadas, inclusive, desde que tudo isso aconteceu. Como o próprio colega colocou aqui, né, o Fora Temer se tornou Fora Bolsonaro, nós tivemos uma evolução, ou podemos até dizer involução muito grande, mas as personagens do filme, eu acho que elas se tornaram mais potentes, inclusive numa questão específica, que é a questão do encarceramento em massa, né? Nós vemos um personagem que todo o tempo da narrativa pregressa, da fantasmagoria do passado, é colocado a partir de um acidente que não nos é nomeado inteiramente, em nenhum momento nos é revelado de maneira completa, mas que a gente tende a entender que ele foi muito jovem num acidente, que ele pode ou não ter estado embriagado, que pode ou não ter sido culpa dele, mas ele carrega essa culpa, colocado num sistema carcerário. Exato. E esse sistema que não teria, vamos dizer, né, que teria que individualizar os casos e tratar proporcionalmente, o estigmatiza muito rapidamente e coloca num caminho que talvez não tenha volta. Ou seja, ele não cometeu algo necessariamente criminoso, ele pode ter sido apenas ali negligente, imprudente ou etc., mas já foi colocado num sistema. E nós estamos lidando com um desgoverno que vê o encarceramento como solução para as coisas. E a gente vê que para esse filme, que é justamente um desvio, né? É um desvio porque é um indulto, ele tem que voltar para a prisão, é um desvio porque ele pode ou não assumir novas decisões que são meio que confinantes, ele não tem muita escolha também. Fala muito com o governo atual, mesmo que tenha sido feito antes dele. Então, como você viu o filme antes, quando você o fez, e como você o vê agora, com os tempos que estão acontecendo nesse momento? Você já consegue ver outras camadas que dialogam com o presente? Não, sim. Eu pensaria assim, que o que a gente está vendo com o governo Bolsonaro, vamos dizer assim, é uma caricatura esdrúxula e grotesca do que pode ser e do que é a extrema-direita e o conservadorismo no Brasil, né? Assim,
Bolsonaro, ele encarna isso, mas vamos dizer assim, quem votou em Bolsonaro já estava aí antes e vai estar depois, né? Assim, a gente espera que ele saia em 2022, mas vamos dizer assim, que as condições que Bolsonaro encontra do país para poder fazer valer alguns discursos já se encontram todas aí numa sociedade que a gente sabe que é racista, sociedade que usa-se de uma certa hipocrisia, de uma ideia de moralidade, uma moral cristã confundida com a moral familiar, que a gente vai criando com esses discursos de jornalistas policialescos e tudo, para criminalizar o outro. Então, isso faz parte de nossa sociedade de uma forma que é perversa, assim, né? Assim, as pessoas, a sociedade de uma forma geral, assim, vamos pensar, essa sociedade que constitui o Brasil no seu sentido mais amplo, não na sua diversidade no sentido mais específico, assim, mas pensando nessa sociedade mais ampla, assim, vamos dizer assim, a família de bem brasileira, cidadão de bem e tudo assim, ela quer apontar o dedo. Ela vai apontar o dedo para qualquer ato que fuja dessa moralidade que eles julgam o correto, né? O bem-estar, assim, tudo. Então, isso são questões, vamos dizer assim, tensas e delicadas que, ao fazer um filme como Desvio, eu sabia que eles viriam à tona em determinados contextos e que eles vão estar sempre sendo repensados à luz dos contextos. A própria ideia de que, tipo, os presidiários eles têm direito ao indulto e, na época que o filme foi lançado, isso foi uma infelicidade, mas que faz parte dos contextos, Bolsonaro tinha acabado de fazer um discurso para acabar com esse direito dos presidiários. Né? No sentido de que, porque eles sempre, a saidinha, eles sempre cometem crimes. Então, algumas pessoas poderiam ver isso no filme e falar, o filme, de alguma forma, realimenta isso, porque ele sai e faz um crime, em certo sentido. Mas a questão é que eu não queria, vamos dizer assim, eu não queria que um filme se tornasse também uma bandeira de luta nesse sentido, assim, sabe? Eu queria que o filme estivesse à altura da densidade trágica um pessimismo do ali. Existe um pessimismo anunciado. Exatamente. E do tipo, não vai melhorar tão fácil. E esse não é nem só para ele, é o sistema. Exatamente. As músicas já falam. Esse pessimismo, exatamente, esse pessimista, vamos dizer assim, essa poética desse pessimismo está no cerne do filme porque é o punk, né? Vamos dizer assim, a ideologia que permeia a cultura punk, e a gente sabe que o punk tem muito mais reverberações em movimentos anarquistas, que talvez seja onde o filme mais se insere do ponto de vista de buscar uma política do que necessariamente uma política reformista, de esquerda ou coisa do tipo. Então isso atravessa o filme. Claro que está lá o Fora Temer, porque esses personagens estão inseridos nesse contexto de golpe, né? No caso de Pânico que você colocou, os personagens foram golpeados, está no universo da ficção ali enquanto camadas, tem um momento ali no tobogã que os personagens jovens falam assim sobre a perca de horizonte de expectativa do futuro, né? E eu acho que isso tem muito a ver, a gente fazendo nossos links extra-ficção, né? Com o golpe e com a perca de expectativa de futuro real e concreto, com os desmontes da política brasileira, com essa ascensão do conservadorismo no sentido da extrema-direita. Mas vamos dizer assim, que essa poética, essa filosofia um pouco mais niilista, um pouco mais de descrença com o andamento da sociedade, do ponto de vista desse banquete para poucos, vamos dizer assim, né? Até para aludir o nome da banda do personagem, Banquete Podre, essa crítica à sociedade, no sentido mais contundente, que talvez pudesse, que nesse contexto cultural, ter reverberações de um anarquismo um pouco mais ativo, isso é a poética do filme e isso está lá, atravessa. Então, eu acho que os contextos, o filme sendo visto em novos contextos, pode lançar novas luzes, novas perspectivas, assim. Mas, vamos dizer assim, essa densidade, essa tensão, eu já imaginei que isso poderia alimentar, em certo sentido, porque já que o filme não... vamos dizer assim, uma relação ética do filme é não julgar o personagem. Por isso que a gente não fala muito sobre o crime dele. Para que a gente não seja, enquanto, vamos dizer assim, instância narrativa, mais a botá-lo ele em julgamento para o espectador julgar. Não, eu não quero que o espectador julgue ele. Assim, é uma dimensão ética também, sabe? Fazer com que o personagem não seja novamente julgado. Então, por isso eu queria esvaziar essas informações do filme para o que pudesse emergir fosse o presente e essa dimensão desse personagem vivendo as suas complexidades, assim. Então, vamos dizer assim, era uma perspectiva ética de que esse julgamento não fosse despertado nos espectadores de uma forma muito direta, sabe? Tipo assim, apontar o dedo. É isso, não sei o quê. Tal. Eu concordo com você, a leitura para mim é essa, narrativa, assim. Ele foi lá, ele não cometeu um crime, foi uma imprudência. A leitura que você faz é a leitura que eu faço também, enquanto construção de enredo, assim, né? Entrou no presídio, ficou ali. Inclusive, a gente sabe que
a pena para um pequeno tráfico de drogas, vamos dizer assim, uma comercialização de 50 gramas de maconha no Brasil hoje, a pena é muito maior do que um crime hediondo, muitas vezes, assim. Então a gente sabe como que o narcotráfico e como que essa questão das drogas alude muito também a um certo imaginário, de uma certa ideia de um perigo para a sociedade. Esse perigo é muito mais moral, porque tem a ver com atitudes e comportamentos do que necessariamente a substância, né? Então acho que o filme busca trazer à tona essas questões. Só para mencionar, a Raíssa colocou justamente isso aqui. Acho massa, inclusive, o filme não deixar claro o que ele fez para ser condenado, concordo, é muito uma questão. E também, né, se a gente está falando sobre a busca do ser, a busca do indivíduo, ele sente culpa, ele quer reparação, né, existe ali um lugar dele que ele o tempo inteiro está querendo buscar e que ele quer o perdão, ele quer... Então, se a gente está falando sobre intenções também, que é um sistema moedor de gente, não é um sistema que quer vê-lo como indivíduo, não é um sistema que quer o perdão, não é um sistema que quer vê-lo saldar as suas dívidas, digamos assim, com a sociedade, sejam elas justas ou injustas, ou tanto faz, só quer moer gente, né? Então, infelizmente, também é uma crítica maior, né? Aí, para partir disso, acho muito interessante que você, como a gente começou falando, está inserido também num efervescente cenário, movimento do cinema paraibano. Então eu queria te perguntar como você vê hoje, né, também já tendo feito alguns anos desde que o filme foi finalizado, como você vê esse cenário agora, hoje, depois de todos os incentivos que levaram àquela primavera do cinema paraibano, mas também em termos de estar inserido num mercado que você tem muita comunicação, né? Então, todo mundo que está aqui nesse momento, que a gente falou desse novíssimo cinema paraibano, tem várias interseções com seus trabalhos, a família Lira está em quase todos os seus filmes, os irmãos Lira estão todos ali, a gente falou do Tavinho também, então, como é para você se ver inserido nesse cenário, como você vê ele hoje, até para fazer seus projetos futuros? Sim, o cinema, vamos dizer assim, que o cinema paraibano, a gente passou nos últimos 10 anos, nesse contexto de levantar condições concretas e práticas para que a gente pudesse viver de cinema, vamos dizer assim, enquanto profissionais de cinema, eu diria que em 10 anos a gente sim, enquanto comunidade cinematográfica, a gente construiu uma classe que a gente pode dizer, a gente tem sim uma classe de profissionais que buscam viver e são formados e são profissionais do setor de cinema, assim, né? Então isso é uma construção que, vamos dizer assim, que não se perde do dia para a noite, né? Isso aí é algo que a gente construiu, é uma coisa sólida, é algo que a gente tem que manter enquanto possibilidade, inclusive, de sobrevivência, de possibilidade de manter as nossas vidas trabalhando com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente escolheu. Então, vamos dizer assim, que essa formação não se perde do dia para a noite. Isso aí é algo que a gente tem que confiar, né, ter essa crença, assim. Por outro lado, a gente já está sofrendo, logicamente, as consequências de um desmonte do projeto de incentivo ao cinema, principalmente com, vamos dizer assim, a paralisação da Ancine e o não lançamento das linhas do FSA, que de alguma forma era o que suplementava os arranjos regionais e a economia local para que a gente pudesse criar realmente uma sustentabilidade plural, diversa, que as pessoas pudessem experimentar em diversos estádios de cinema na Paraíba, isso aí a gente está, sem dúvida, assim, agora estamos nesse estado de paralisia, esperando, mas na verdade, assim, agindo por outros lugares, vamos dizer assim, né? A Audi Blanc está sendo um grande alento nesse sentido, da produção e tudo, mas assim, lutando e buscando formas para que isso volte a aquecer o nosso mercado, como você chamou, assim, o mercado interno da Paraíba, para que a gente possa continuar, inclusive, esse diálogo, como você coloca, com esse mercado Brasil, mercado fora, dos streams, a possibilidade de ter filmes passando em plataformas que, de alguma forma, a gente sabe que é mais visto por determinados públicos. Então, isso aí é algo que a gente está agora, nesse momento, como desafio histórico, a necessidade de poder manter, contando com esse empenho da própria classe trabalhadora, né, dos profissionais que estão formados lá, mas também com esses arranjos políticos, porque cada vez eu tenho mais consciência de que, em um contexto como a Paraíba, não sei outros contextos que não estão tão inseridos dentro dessa lógica do mercado e da indústria audiovisual, no sentido amplo, a gente, assim, é a política pública
que vai reverberar. Assim, o mercado ele vem como uma espécie de diálogo, de alianças, sabe? E de prospecções e de alargamentos, mas o que sustenta e o que cria condições para que o cinema possa acontecer, a atividade cinematográfica possa acontecer, tem que ser a política pública. Até por uma questão de... Porque a gente está fazendo não para alimentar o mercado, vamos dizer assim, né? O mercado vem como uma segunda instância, mas a gente não está fazendo filmes para alimentar o mercado, a gente está fazendo filmes porque tem a ver com as nossas subjetividades, com o nosso desejo de fazer cinema, com as nossas construções simbólicas, com o nosso repertório imagético, tudo isso. O mercado vem como aliança, como sustentabilidade, como reverberação, como expansão. E aí fico muito feliz de estar nesse contexto, porque, como você falou, dos Lira, aí a gente sabe que tem atores, atrizes que são muito impressionantes, assim, como se desenvolvem rapidamente no teatro, mas no cinema, na televisão, que passa por diversos filmes. Então a gente tem realmente vamos dizer assim, uma força produtiva e criativa que no nosso entorno, assim, pensando na parede de reverberação, que dá força aos nossos projetos, assim, sabe? Agora mesmo, já estou com 2, 3 filmes em andamento e sem dúvida as parcerias criativas que a gente mantém na Paraíba é o que dá vontade de continuar fazendo. Dá para ver, dá para ver realmente essa troca muito, muito rica, até mesmo no desvio também. Eu vejo ali na festa final, no último show, o Edson Ecatoy, que também foi um dos recordistas com longa-metragem dentro da Primavera, então é muito bom ver essa troca. E estendendo um pouco isso agora para a parceria Sessão Vitrine, MUBI Brasil, né? O MUBI Brasil, ele tem, só para a gente lembrar, quem entrou agora, nós estamos falando sobre o filme Desvio com o Arthur Lins, porque ele está no perfil do MUBI Brasil, então não estranhe, mas o Arthur está aqui para falar sobre o filme. E a MUBI, ela tem uma curadoria muito já maturada dentro de uma seleção de filmes que não querem apenas falar sobre um conteúdo, eles trazem uma proposta, eles trazem uma pegada autoral, eles trazem uma expressão. Então, ao mesmo tempo, ser selecionado, né, por essa dupla curadoria, a Sessão Vitrine e a MUBI Brasil, também inseriu o seu filme dentro de um contexto autoral. Por isso mesmo eu quis rever seus curtas, eu quis que a gente tivesse esse diálogo de obra, né, de corpo. Legal. Então, como é para você ser inserido nesse momento dentro dessa curadoria? Como é para você ver o seu filme dentre excelente curadoria internacional, alternativa, que são filmes de expressões também não fáceis de chegar no circuito, né? Independente do país, independente de ser cinema brasileiro, são filmes que não costumam chegar no circuito e que a gente os vê num mesmo lugar e que é enriquecedor e que a gente pode sair ali de um filme tailandês, entrar no seu filme, pegar um filme cambojano e continuar, né, até essa experiência. Como é para você estar nessa curadoria? Primeiro só comentando que, fora tudo isso, fora assim, todo esse privilégio que é estar nessa curadoria, mas a complexidade de distribuir um filme nesse atual contexto, né, pandêmico. Foi muito difícil, assim, a gente acompanha as discussões, Sessão Vitrine, se colocar em sala de cinema, como os streams estão ganhando uma força. Então, assim, a gente está passando por complexidades várias. Agora, acabei de retornar à sala de cinema pela primeira vez em 1 ano e meio, desde que começou a pandemia. Fui ver Tempo de Shyamalan na sala de cinema, uma experiência massa, assim. E adorei, mas enfim, acabei de sair, estou meio que ainda, né, pensando sobre o filme. Mas só comentando isso, que fora isso teve toda essa complexidade, né? Que momento Sessão Vitrine lançar em cinema, apostar nos streams, assim. E realmente, como você fala, a plataforma MUBI, que de alguma forma já era uma plataforma que mesmo antes da pandemia eu já acompanhava e já tinha todo esse olhar, como você colocou, para a curadoria, assim. Sem dúvida é um momento muito especial, assim, no sentido de que o desvio vai chegar em determinados espectadoras que não chegaria de outra forma, sem dúvida, assim, e fico muito feliz que esse canal foi aberto, né? A gente já teve, acho que um filme paraibano, A Noite Amarela, que também foi pela Sessão Vitrine. Então, assim, isso é ótimo de pontuar, porque eu me sinto bem contemplado no sentido de... Faz 10 anos que eu estou fazendo curtas e que tenho acompanhado festivais, então vários dos amigos, amigas, conhecidos realizadores que eu tenho conhecido nessa estrada, que é fazer filmes, exibir filmes, assim, acaba que eu vejo também, passando pelo Vitrine, assisto os filmes. Então a Vitrine, de alguma forma, meio que era algo em paralelo, mas que conjuntamente com a minha própria relação com o cinema, foi se desenvolvendo, né? Então eu me lembro das primeiras sessões da Vitrine, há 10 anos atrás, e estar hoje na Vitrine, também como Mostra Tiradentes, foi um momento muito importante também nesse sentido. Eu sinto como é algo, é um diálogo que a gente está construindo, às vezes cada um acha que está em contextos separados, mas quando a gente vê, a gente está tudo
criando elos e abrindo possibilidades de diálogo que vai ser estimulante para quem está participando. Assim, o desafio é que a gente consiga manter, consiga ampliar quanto diversidade, quanto possibilidade de filmes diferentes, que as curadorias também se movam, que eu acho que é o que está acontecendo, pelo que eu tenho percebido, assim, curadorias com pessoas de contextos mais diferentes também, para que não seja só aquela questão de quem frequenta festival, sabe? Eu acho que o nosso desafio agora é esse, assim, é como manter esse cinema independente, que a gente chama, com essas aberturas que já existem, com essas alianças com plataformas que já estão mais consolidadas e que entenderam que a nossa construção é essa, né? É coletiva, é conjunta e é em prol de pensar esse cinema brasileiro que tanto nos estimula e que pode nos instigar a fazer mais filmes e continuar nesse trazer desejo de alguns fazer comentários cinema. aqui dos nossos participantes. O Sábio Rossi falou que o drama perpassa tudo isso. Ele falou quando a gente estava falando do hibridismo. O Victor Brasil falou: o brasileiro sempre luta em favor da imoralidade. Aqui o povo ama assassinos e odeia trabalhadores, que é uma questão, né? Evidentemente, não conseguimos quebrar esse estigma muitas vezes. Bozibela falou: cheguei agora na live e preciso dizer que Desvio foi um dos melhores filmes que eu vi recentemente no MUBI. Olha que coisa linda. Cresci em Fortaleza, em meio à cena punk de lá. Muito legal ver esse recorte do Brasil no cinema. O Victor falou: Escapaz Louro fala muitas coisas, tá, também tem críticas pertinentes, mas se acha muito intelectual. Então, obrigado, Victor. Você tem direito à sua opinião. O Med K4F falou: não julgar um personagem, entender a vida dele, muito bom, parabéns. Igor tá dando foguinho. Aliás, foguinho não é muito interessante no Instagram, então obrigado por estar dando foguinho pra gente. Nery falou: estão falando de que filme, gente? Lembrando, estamos falando de Desvio, aqui com o diretor Arthur Lins, que está pelo perfil da MUBI Brasil, porque é a plataforma online de streaming que vocês vão ter exclusivamente o filme, tá? O Victor está praticamente debatendo com ele mesmo. Tá, tem uma questão então, narrativa. Vamos trazer a questão narrativa, porque o Victor está debatendo um pouquinho com ele mesmo. Isso é uma questão narrativa, mas é uma questão narrativa, acho que ele entendeu errado no sentido de estar dirigindo bêbado da infração. Assim, é um conjunto de coisas, na verdade, que ocasionou o presídio do personagem, narrativamente falando. Então, assim. só para voltar aqui, o Igor também respondeu aqui. O Victor está praticamente debatendo com ele mesmo, mas vamos só para poder, já que eu já li muito comentário dele, deixa eu ler também o dos outros. Como, por exemplo, o Igor falando que não deveria ser punido apenas depois de gerar a vítima. Então, muitas discussões eu acho aqui que foram autorresolvidas pelo próprio público. Fico feliz que tenham se autorrespondido. E, mais uma vez, a gente agradece pelos foguinhos. Agora, tirando isso, voltando um pouquinho aqui, eu queria trazer, né, a questão da autoralidade. Você falou sobre os próximos projetos, você falou que você quer flertar com o cinema de terror também. E queria te perguntar, né, para você, o cinema brasileiro, tão vasto, tão plural, tão múltiplo, o que ele te dá de possibilidade, justamente porque a Paraíba é uma personagem nos seus filmes, ela é também uma declaração territorial e que ela pode estar em qualquer cinema. Ainda que as pessoas justamente estigmatizem achando que, então é um cinema regional, mas cinema é cinema. Cinema, o regional está lá, a linguagem está lá e tudo pode estar às nossas mãos para ser usado. Então, como é isso para você, né? Poder juntar o seu território, a sua cultura regional, a sua cultura local com a linguagem de cinema para libertar o filme que você quiser. Como você tem isso na sua criação? Não, perfeito, Felipe. Meu próximo filme, talvez até pegando a crítica irônica aí da figura que falou da intelectualidade, talvez seja o meu mais intelectual, então. Talvez ele possa curtir. Ou não, né? Aí fica a critério dele. Mas, enfim, meu próximo filme que já está pronto, vou finalizar assim, chama Pele Fina. É um filme que não vai muito nessa lógica do gênero, do horror e tal, outras coisas. Na verdade, é um filme sobre o processo criativo de uma dramaturga se debruçando sobre uma obra que é uma peça dramática escrita por uma autora inglesa dos anos 90 chamada Sarah Kane. Sarah Kane, ela é uma autora muito conhecida assim, no teatro contemporâneo, anos 90, e quando ela tinha 7 anos, ela teve muitos problemas com internação, com questões com esquizofrenia, com doenças psicológicas, assim. Ela tem várias obras que retratam um pouco essa angústia que ela passou. Ela se suicida logo após a escrita dessa peça, aos 28 anos de idade.
ela escreve uma peça chamada Psicose 4.48 e se suicida. Esse meu filme, que já está filmado Pele Fina, é sobre uma dramaturga na Paraíba, que foi interpretado por Ingrid Trigueiro, se debruçando sobre essa obra. Então, assim, é um filme que está tensionando muito mais a relação com o teatro, com a linguagem, buscando um diálogo entre uma autora paraibana com uma autora inglesa dos anos 90, ou seja, criando realmente esses links e tudo, e que tem uma busca formal de linguagem, assim, que tensiona o teatro mais forte, assim, vamos dizer assim. Então vai muito de conta que você vai muito, na verdade, ao encontro do que você está falando, assim, tipo, estar na Paraíba. Deixa eu só avisar que eu acho que a nossa live está chegando no final, finalizando. mas agradecer de novo ao público.